Amém. Vamos colocar sobre os pés, por gentileza. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse, capítulo de número 2. Chuvinha boa, né, irmão? Desde segunda-feira que eu tô pegando essa chuva todinha aí. Tô um pouco até gripado, mas é bênção, né? Deus é mais. Capítulo de número 2, versículo de número 1 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, fala conosco ainda através da tua poderosa palavra, como o Senhor já tem falado nesta noite, através dos teus filhos em oração, através dos louvores. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Podemos assentar, amém? Pode ficar com a sua Bíblia aberta, com a caneta, com o seu papel de anotação. Rapaz, mas que coisa chique, né? Isso é que é bom quando a gente descobre os talentos da igreja. Esse ano eu quero descobrir tantos talentos aqui, que eu já descobri o Rickel. Esse menino já melhorou 20% a 30% do meu trabalho aqui na igreja. Amém? Irmãos, vamos falar um pouco aqui sobre uma introdução sobre as 7 igrejas. Primeira coisa, estudar as 7 igrejas do Apocalipse vai nos ensinar de forma literal o que Jesus quis dizer naquela época para eles, de forma literal. Essas igrejas de fato existiram. Então Jesus, ele trouxe essa instrução, essa carta para o anjo da igreja, que é o pastor da igreja ou a estrela da igreja, para que possa passar para a congregação. Por quê? Primeiro, porque Deus vai falar com a igreja de fato através do seu pastor. Não que ele não possa usar outras pessoas, como na verdade usa, mas a autoridade legal e o meio pelo qual Deus fala com o seu povo é através do seu pastor. Por isso a carta é direcionada ao anjo da igreja. E mais, a advertência que nós lemos sobre todas as cartas tem a ver com características da igreja, dos membros daquela igreja. Porém, essas características, elas não são méritos ou problema do pastor, mas sim da congregação como um todo. Mas Deus, para falar com aquela igreja de uma forma geral, primeiro ele vai até o anjo da igreja, porque nós temos um ditado que nós dizemos no meio religioso: a igreja é a cara do pastor. Então, geralmente, irmãos, o que a igreja acredita, o que a igreja prega, como a igreja vive, é geralmente o que o seu pastor está passando e ensinando no decorrer dos cultos. Por isso, a primeira coisa aqui que nós temos que entender é que de fato essas igrejas existiram e o Senhor trouxe essa palavra para os pastores dessas igrejas. E nós vamos aprender com elas. Outra forma de entendermos as 7 igrejas do Apocalipse é que elas, na verdade, é uma espécie de reflexo para a igreja do Senhor na face da terra de um modo geral. Então, características de
uma ou outra, talvez de todas as 7 igrejas, você facilmente vai encontrar na igreja do Senhor espalhada na face da terra, independente da denominação A, B ou C. Há quem diga que nós estamos vivendo o final da igreja de Filadélfia e entrando na igreja de Laodiceia. Por quê? Porque de fato, irmão, se você pegar, você que tem mais de 20 anos de crente, você vai saber o que estou falando. 20 anos, 30 anos atrás, o número de cristãos e de igrejas no Brasil era muito pequeno em relação ao que é hoje. A igreja de hoje cresceu de forma muito grande. Se você pegar até o censo que hoje se faz sobre as religiões, você vai perceber que os cristãos hoje, eles somam uma parte muito grande da população e das religiões. Isso se deve ao avivamento que já estava previsto para vir. Então, por isso, alguns acreditam que esse avivamento e esse crescimento da igreja se deve ao reflexo da igreja de Filadélfia. Mas o que acontece depois da igreja de Filadélfia? Entramos na igreja de Laodiceia. O que é a igreja de Laodiceia? Você sabe muito bem. Aquela igreja morna. Aquela igreja que nem consegue mais ficar sem Jesus, mas também não consegue viver o melhor que ele tem para oferecer. Então fica aquela igreja mais ou menos, que não sabe se trabalha, que não sabe se entrega e fica vivendo uma vida de qualquer maneira. Eu sou crente, mas eu vou na igreja quando eu quero, eu vou quando eu posso, e vivo aquele evangelho morno. E evangelho morno é um evangelho que não faz diferença. E aí Jesus vai falar, Deus vai vomitar da boca esse tipo de crente. Então, de uma forma geral, acredita-se que estamos entrando aí na igreja de Laodiceia. Mas estudar a igreja tem uma outra forma, que às vezes não a nível da igreja geral, mas às vezes uma determinada congregação, uma determinada igreja ou um determinado ministério pode estar passando situações parecidas. Por exemplo, talvez a nossa igreja está parecendo a igreja de Sardes, enquanto a igreja da Madureira talvez está numa fase tipo a igreja de Éfeso. Então, às vezes, cada igreja desenvolve características específicas, e tudo isso encontramos nas 7 igrejas. E hoje nós vamos falar um pouco, se o tempo nos permitir, vamos falar um pouco sobre a igreja de Éfeso e o que nós podemos aprender. Primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos: quando se trata de pregação, a pregação, já viu quando as pessoas falam assim? Acho que aquela mensagem hoje foi uma indireta para mim. Eu acho que o pastor hoje está sabendo de alguma coisa e jogou indireta para mim. Irmãos, entendam uma coisa: qualquer pregador que assumir esse púlpito, ele não vai jogar indireta para a irmã Lúcia. Ele vai falar direto mesmo, porque a pregação não é para o povo. Então ele não vai jogar indireta para a irmã Glécia. Indireta não, é direto mesmo, porque nós pregamos é para a igreja mesmo. E a mesma palavra que talvez é direta para você, também é para mim. Aqui, ao anjo que está na igreja, ou seja, primeiro quem recebe é o anjo. Então, irmão, Deus não usa indiretas para falar com o seu povo. Ele fala diretamente ao seu coração. E hoje nós vamos aprender algumas coisas acerca da igreja de Éfeso. Primeiro, acredita-se que quem fundou a igreja em Éfeso foi Priscila e Áquila. A igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso, tinha mais ou menos 250 mil habitantes. Possuía uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Diana. Era uma cidade muito importante da Ásia Menor e muito rica. E ali eles começaram um trabalho. Essa igreja foi pastoreada pelo apóstolo Paulo. Essa igreja foi pastoreada por Timóteo. Essa igreja foi pastoreada também por João, que escreveu esse livro do Apocalipse. Essa igreja, eu quero falar no final sobre isso, ela foi destruída no ano 401 depois de Cristo, por um tal de São João Crisóstomo. Mas por que ela foi destruída? Sobre isso eu quero falar no final. Vamos começar agora, versículo de número 2. Conheço as tuas obras. A primeira coisa que nós temos que entender, que essa igreja tem a nos revelar nessa noite, é que todas as nossas obras são conhecidas pelo Senhor. Não importa, irmãos, o tamanho ou a função que você desempenha na igreja. Às vezes nós achamos que funções pequenas não têm valor, mas todas as funções
são vistas e obterá galardão se feito com amor. Ouvi uma mensagem uma vez de um maestro que estava tocando numa orquestra muito grande, com todos os tipos de instrumento, de sopro, instrumento retumbante, instrumento de cordas, e estava tocando uma linda canção. De repente o rapaz da flauta parou de tocar, porque pensou, cara, minha flauta é tão pequena, não faz nem falta. Tem bateria, tem guitarra, tem contrabaixo, tem trombone, tem saxofone, tem de tudo aqui, tem violino. O que eu vou fazer com a minha flauta? Ninguém está nem me vendo, e parou de tocar. Quando ele para de tocar, o maestro para toda a música, não é assim? É assim que faz? É assim que faz, tipo o Jô Soares, né? Parou a música e perguntou, o que aconteceu com o flautista? Por que você parou de tocar? Ou seja, para o próprio flautista, o seu instrumento, a sua função e o que ele estava fazendo ali na banda não tinha muita importância. Mas para aquele que entende e sabe a importância do seu trabalho, irmãos, não tem nenhum trabalho que é vão ou que é menos do que o outro. Todas as obras são importantes. Por isso, o primeiro alerta que essa igreja nos traz, e essa frase vai ser repetida para todas as outras igrejas: Deus conhece as suas obras. Deus conhece as nossas obras. Agora, na igreja de Éfeso, em específico, ele fala assim, conheço as tuas obras. Como se te colocasse 2 pontos. Que obras são essas? O teu trabalho árduo e a tua perseverança. Irmão, 2 coisas aqui, Você vai perceber comigo, as características dessa igreja de Éfeso, são características que todo pastor, eu disse todo, em qualquer igreja, em qualquer denominação, em qualquer parte do mundo, qualquer pastor gostaria de ter uma igreja igual à igreja de Éfeso. Primeira coisa, que Jesus está destacando de coisas boas, das obras daquela igreja: trabalho árduo. Ou seja, o que é trabalho árduo? Trabalho pesado, trabalho ininterrupto, trabalho com vontade, trabalho com perseverança, trabalho que você dá o seu melhor. Eles trabalhavam sem olhar para as dificuldades do dia a dia, para as dificuldades do que existia dentro da igreja. Não, eles trabalhavam como se fosse a última coisa que eles fossem fazer na face da terra. Eles trabalhavam para Jesus de uma forma brilhante, com zelo, com dedicação, com vontade, com alegria, com prazer. Então a primeira coisa que eu quero que você faça uma reflexão em você neste momento, assim como eu tenho feito desde que eu comecei a estudar sobre isso aqui. Você tem trabalhado para Jesus arduamente? Você tem dado o seu melhor? Você tem realmente feito o que você poderia realmente fazer na sua igreja? Você tem dado os talentos que Deus te deu e tem usado com amor, com perseverança, com dedicação, com compromisso, com responsabilidade? Isso aqui é um alerta para nós, irmãos, porque é isso que se espera de uma igreja que proclama as verdades do Evangelho. É que se trabalhe para Ele, entendendo que é para Ele. Temos que dar o nosso melhor, porque não é para o homem ou para o ministério, mas é para Deus. Primeira reflexão, meu irmão: se nós não estamos dando o nosso melhor, primeira coisa, faça uma autoanálise da sua vida e do seu trabalho para Jesus. Essa igreja trabalhava arduamente, e trabalhava arduamente que Jesus fez questão de escrever isso e frisar isso na carta: eu conheço as suas obras, vocês trabalham mesmo, vocês botam para quebrar, vocês arrebentam, não tem o que dizer sobre o trabalho de vocês, vocês trabalham muito. Como Jesus estivesse dizendo assim, estou satisfeito com vocês neste ponto. Segundo, qual é a outra característica dessas obras? Perseverança. Nesse livro que eu tenho aqui, As Doutrinas da Graça, o último ponto de uma pessoa que é salva, nós chamamos de perseverança dos santos. Porque a obra do Senhor, ela é feita com perseverança. Eu confesso para os irmãos, eu já contei isso aqui em outras mensagens, que eu tenho o meu quartinho, o quartinho da depressão. Eu tenho. Tem dia que eu quero largar tudo, irmão Vantos. Tem dia que eu quero largar de mexer com tudo, porque dá trabalho demais. Mas nada do que meia hora, se tiver muito ruim, nada do que 1 hora de oração, clamando na presença do Senhor, chorando diante dele, mordendo meu travesseiro, que não resolva. Nada. E toda vez que eu entro no meu quarto muito ruim, depressivo, com vontade de largar tudo, eu oro, clamo ao Senhor, pago o preço no meu quarto, eu volto renovado para enfrentar de novo. Porque a vida é feita de perseverança. E na verdade, irmãos, vamos ser bem sinceros,
Talvez são 2 dias bons para 28 atribulados. Mas esses 2 dias bons, eles têm que mostrar para você que vale a pena continuar no caminho da obra do Senhor. Conheço as tuas obras, o teu trabalho árduo e a tua perseverança. Eu frisei isso aqui no projeto de vida muito. Igreja não é lugar para gente fraco. Igreja não é lugar para pessoas que não conseguem perseverar. Igreja não é lugar para medroso. Igreja não é lugar para pessoas que estão mal com elas mesmas. Igrejas é para pessoas que já entenderam o propósito e entenderam o que você tem que fazer em Deus e vai perseverar até o fim. Sabe qual é o nível de maturidade que Deus me deu? E eu fiz disso uma frase, porque com essa frase eu consigo vencer as tribulações. Eu sempre digo assim, ó: Deus não me deve nada. Então eu não vou fazer a obra do Senhor porque eu espero uma bênção, porque eu espero um reconhecimento, porque eu espero algo que Ele vai me dar, porque eu espero que uma igreja vai me amar. Não, eu faço a obra do Senhor porque Ele não me deve nada, Ele já me deu tudo que Ele poderia. Então assim, eu não espero que Deus me dê algo, mas se Ele me der, glória a Deus, é bênção e Ele dá. Mas se nós entendermos que a nossa vida cristã, ela é uma vida de perseverança. Perceba, irmão, todas as 7 igrejas terminam assim, ó: e aquele que perseverar até o fim, ou aquele que vencer, ou aquele que terminar. Porque se você não chegar até o fim, não importa o tanto de trabalho que nós fizemos, se não tiver perseverança. Então, segunda reflexão que eu quero propor para você nessa noite: você tem perseverado naquilo que Deus te deu? Você tem perseverado naquilo que Deus te chamou para fazer? Você tem perseverado naquilo que Deus já te habilitou para fazer? É uma questão. Então a primeira característica dessa igreja, versículo de número 2: conheça as tuas obras, o teu trabalho árduo e a tua perseverança. Segundo, olha o nível dessa igreja, irmãos. Eu já falei 2 níveis aqui que já poderia acabar aqui. Eu poderia fazer uma mensagem de 2 horas falando só sobre trabalho árduo e perseverança, mas aí ele continua. Tem mais obras dessa igreja. A terceira obra: que não pode suportar homens maus. Olha que coisa. O que seria homens maus? Aí isso aí já dava outra pregação, né? Falar o que a Bíblia chama de homens maus. O que a Bíblia fala sobre homens maus? Eu tenho uma lista aqui. Por exemplo, Provérbios capítulo 6, versículo 12 ao 14. Tem uma lista. Nessa lista que Salomão fala em Provérbios, ele vai falar sobre algumas características de homens maus. Primeiro, mentiroso. Segundo, enganadores. Alguém pode abrir, por gentileza, bem rapidinho esse texto? Provérbios, capítulo de número 6 e versículo 12 ao 14. Se eu abrir primeiro eu vou ler, deixa eu ver aqui. Provérbios, capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 14. Pode ler. Amém. Só até aí. Ó, o homem mau, o homem vil, que é perverso, mentiroso, perversidade com a boca, que pisca com os olhos, faz sinais com os dedos, no seu coração a perversidade, em todo o tempo maquina o mal. Sabe o que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que essa igreja, ela tinha uma habilidade de reconhecer até as pessoas maus que ficavam no meio deles, pessoas que eram mentirosas, pessoas que, aqui fala que tramam, a todo momento está tramando algum mal, pessoas enganadoras, pessoas que semeiam contendas. Essa igreja, ela tinha tanta conhecimento de Deus, habilidade na palavra, que além de trabalhar arduamente, perseverar, ela sabia reconhecer as pessoas, o joio que estava no meio da congregação. E para essas pessoas, a característica é: eu sei que você não consegue tolerar essas pessoas,
Você não aceita esse tipo de pessoas. E aí ele continua, vamos lá, vamos continuando. E que não pode tolerar homens maus. E pusestes à prova aqueles que se chamavam de apóstolos e não eram, e viram que eram mentirosos. Olha o nível de discernimento dessa igreja, irmãos. Essa igreja, ela sabia identificar homens e mulheres que se diziam ser de Deus, que se diziam ser apóstolos, enviados do Senhor, colocavam essas pessoas à prova e identificavam que na verdade não passava de pilantra, né, de enganadores, de mentirosos. Quer ver outra pergunta que eu quero fazer para essa igreja? Será que nós estamos nesse nível de ouvir uma pessoa falando aqui? Quer ver uma coisa que é fácil de enganar a igreja pentecostal? Profecia. Profecia, irmã Glécia, é a forma mais fácil de enganar um pentecostal. Porque na maioria das vezes, primeiro, um pentecostal, um crente, não conhece para que serve a profecia. Não conhece. Exortar, consolar e edificar. Não conhece. E a pessoa falou ali 2 palavrinhas de língua estranha e começou a profetizar, a gente já fala que é de Deus. Agora, olha o nível dessa igreja. Elas não só ouviam essas pessoas dizendo ser apóstolos, profetas, homens de Deus, como elas analisavam. Sabe, eu sou muito criticado até hoje, porque eu faço muito isso. Não é à toa que eu estou incentivando você a escrever. Porque se você escrever algo que você está escrevendo aí, você está me ouvindo, chega na sua casa, você vai abrir a sua Bíblia. Se você achar que está fora, você anotou, você percebeu, você identificou que eu estou falando heresia. Pode com toda certeza, no próximo culto, pastor, chega aqui pastor, tu é meu pastor, gosto muito do senhor, mas aquele dia o senhor falou isso, isso, isso e isso. Eu acho que o senhor está errado, mas o senhor poderia me explicar melhor? Que eu acho que isso aqui está fora da Bíblia. Se eu estiver fora da Bíblia, irmão, com certeza eu vou falar, realmente, irmão, tive um equívoco ali, falei uma coisa que não devia, está fora mesmo. Agora, se o que eu falei, talvez você não entendeu, se você chegar em mim, anotou, igual você está fazendo aí, chegar em mim, eu vou te explicar. Eu vou abrir a Bíblia junto com você e vou te explicar. E é isso que essa igreja fazia. Elas não aceitavam qualquer coisa. Numa linguagem da gastronomia, sabe o que a gente está comendo hoje na igreja? Miojo. Hoje as pregações que nós estamos ouvindo é miojo. É aquela coisa que faz de qualquer jeito. Faz ali bem rapidinho, entrega de qualquer jeito. As pessoas não querem mais gastar tempo na leitura e na preparação do sermão. Eu não vou fazer isso aqui na igreja, irmãos. Eu não vou fazer isso aqui na igreja, mas tem aqui 4 mensagens que eu ouvi aqui de obreiros nossos, que eu sei qual é a fonte e sei que não foi sua mensagem. Não foi você que preparou. Não foi você que pregou. Talvez você foi lá no Google e colocou lá, Igreja de Esmirna. Aí apareceu lá a pregação inteira. Aí, agora tá fácil. Eu te garanto, irmãos, que eu não fiz isso. Eu uso o Google para pesquisar informações, que é o correto. Não para mandar lá fazer um esboço de uma mensagem e eu pregar. Então, senão quem estaria pregando para vocês hoje aqui não era o pastor Jefferson, era o pastor Google. Eu não faço isso. Então hoje, nós estamos ouvindo todo tipo de heresia dentro da igreja, mas nós não temos a capacidade de reconhecer que estamos sendo enganados. Essa igreja não. Ela colocava à prova aqueles que se diziam apóstolos e viam que eram mentirosos. Olha que igreja abençoada, irmão. Essa é a igreja que eu espero que Branápolis se torne. Eu não sou contra trazer pregadores de fora, mas olha lá quem é que a gente chama. Olha lá o que a gente ouve. Eu não quero ouvir, irmãos, por mais que você possa fazer uma ilustração, mas eu não quero ouvir a sua vida. Eu não quero ouvir os exemplos que você tem lá na sua escola. Eu quero ouvir a exposição da palavra de Deus. Ela tem conteúdo suficiente para a gente falar aqui em cima. Então quem tem que falar é a palavra. Vamos continuar, senão não vamos terminar, né? Versículo 3: e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Olha que coisa interessante, irmãos. Jesus já havia dito que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas qual é o problema? As aflições que passamos, por piores que elas sejam, elas têm que ser um incentivo
para que nós nos acheguemos mais na presença de Deus, porque é dele o nosso socorro. A irmã Lúcia leu essa noite o primeiro versículo: Deus é o nosso refúgio de fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Então, se estamos passando por lutas, estamos sofrendo, estamos passando de adversidades, Jesus é o nosso socorro bem presente. Temos que nos achegar a Ele. Atos capítulo 9, versículo 16, quando Deus está chamando Paulo, os apóstolos não estavam entendendo nada. A palavra que veio foi assim, deixa, porque é para mim alguém que eu vou usar e eu vou ensiná-lo o quanto importa sofrer pelo meu nome. Olha, Mangressa, você está ligado que você está vindo para a igreja, vai se batizar para você sofrer por Ele? Que proposta é essa? Deus está te chamando para sofrer por Ele. Ele está te chamando para sofrer as adversidades e ficar firme. Olha que proposta. Agora a gente está acostumado só com oba-oba, com palavras que massageiam o nosso ego. Vem para a igreja que a sua vida vai mudar. De fato vai, né? Mas não do jeito que a gente espera, na ótica do mundo. Irmão, vamos viver em tribulação sim, mas sim, a Bíblia fala que Deus não nos dá prova que nós não possamos suportar. Junto com a prova, a Bíblia fala, Ele também dá o escape. Mas qual é o segredo de você chegar até a porta de escape? Está escrito aqui, e tens perseverado, e tens suportado provas por causa do meu nome. Eu não sei se vocês têm uma memória boa, eu tenho. Quando eu cheguei aqui na igreja, a primeira coisa que eu disse, eu quero conhecer todos os irmãos, mas a parte melhor, assim, a parte mais importante que eu quero conhecer dos irmãos, é quando eu te magoar. Eu quero saber quem é você, irmão Vantos, quando eu te magoar. É isso que eu quero saber. Porque quando eu te agrado, irmãos, se você tivesse força, você até me jogava para cima. Quando eu faço o que você quer, você sempre vai ser meloso comigo, vai ser amoroso comigo. Eu quero saber a sua postura. É quando eu te falar um não, é quando eu falar uma coisa que você não vai gostar, é quando eu também não estiver sendo usado por Deus, ou estiver sendo usado por outra força, e te machucar com uma palavra. Como é que você vai reagir? Você vai reagir igual o menino que dá birra e sai batendo o pé, vira as costas e some? Ou você vai ser alguém que persevera e suporta provas por amor a Cristo? Porque é isso que Cristo espera da sua igreja, que nós sejamos perseverantes e suportamos as lutas. Agora, irmãos, pensa bem, quem é que não queria pastorear uma igreja que trabalha, que persevera, que suporta sofrimentos, que tem discernimento a ponto de reconhecer as heresias? Versículo de número 6, que odeias as obras dos nicolaítas, que eu também odeio. Ou seja, o que é as obras do nicolaíta? Eu não vou entrar muito na questão, porque senão vamos ficar aqui até... Mas eram pessoas que pregavam heresias, e Deus odeia a heresia. Deus odeia que se distorça a sua palavra, que a manipule para o seu próprio bem. Então essa igreja, irmão, tinha características que parecia perfeita. Então assim, o que eu mais prego que uma igreja precisa ter é conhecimento bíblico. Essa igreja tinha um conhecimento bíblico a ponto de discernir heresias e apóstolos falsos dentro da igreja. Versículo 4, tenho porém contra ti, mas tinha uma coisa que eu acho interessante, irmãos. Jesus, antes de advertir e falar do problema que existia na igreja, primeiro ele fala das qualidades. Sabe por quê? Nenhuma pessoa dentro da igreja, irmãos, é atribulada tanto que não tem a qualidade. Não tem. Pode ser a pessoa mais atribulada, mais encapetada dentro da igreja, mas ela tem as suas qualidades. Por mais que a gente tenha que corrigir, que tenha que colocar à prova os defeitos, mas também temos que reconhecer as habilidades de cada um. Foi o que Jesus fez. Primeiro ele falou todas as características boas, mas depois ele fala assim, mas eu tenho ainda uma coisa contra você. E o mais interessante é que de todas essas qualidades, essa única coisa que tinha contra ela foi o suficiente para matar essa igreja. Deixa eu falar aqui o que é. Versículo 4, tenho porém contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Abre comigo lá em 1 Coríntios, capítulo de número 13. 1 aos Coríntios, capítulo de número 13.
Enquanto você vai abrindo, eu já vou falando. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Isso aqui é sério demais, irmãos. Quem aqui tem mais de 20 anos dentro da igreja? Talvez você já está vivendo essa fase. Quem tem mais de 20 anos dentro da igreja, sabe tudo de igreja. Já é bacharel, doutorado, mestrado, PhD em igreja. Sabe como é que faz um culto, sabe como é que é os cargos ministeriais, sabe como é que funciona o som, sabe como é que funciona o diaconato, sabe que um pastor tem que pregar, como é que não tem, sabe que hora que começa e que hora que termina o culto, sabe de tudo. E ele faz meio que no automático. Então ele já faz meio que no automático, ele já sabe da função dele, não precisa de ninguém falar, porque ele já sabe que tem que chegar e fazer e cumprir a função dele. Mas aí que está o problema: se não prestarmos atenção, nós que temos muito tempo de crente, nós vamos confundir o amor a Deus pelo zelo religioso, pelo ativismo religioso. Eu estou acostumado a fazer, mas eu faço no mecânico, no automático. Eu faço porque é a minha responsabilidade. Eu faço porque é a minha função. Eu faço porque fui separado a obreiro para isso. Mas na verdade, se tiver outro, pode botar no meu lugar. Ô treva, irmão, que eu já ouvi isso em 2025 aqui na igreja. Se tiver outro, pastor, bota no lugar. Sabe o que é isso? Perdemos o primeiro amor. Isso acontece comigo, melhor, já aconteceu comigo. Eu fiquei 5 anos sem pastorear porque eu estava surtando. Eu vi um crente, dava vontade de meter o cascudo e mandar orar. Eu já não estava aguentando. Fiquei 5 anos. E esses 5 anos, irmão, é engraçado demais. Como é que Deus faz com a gente? Eu achei que vou ficar 5 anos, vou descansar, irmão, vou ficar de boa. Quando eu voltar vai ser tudo diferente. Sabe qual é a sensação que eu tenho, irmã Lúcia? Que eu assumi essa igreja e comecei aqui da onde eu parei. O que eu estou passando aqui hoje foi exatamente do jeito que eu parei. Para Deus, não teve esse espaço de 5 anos. Para Deus é como se eu tivesse emendado de onde eu parei. E estou passando o que eu estava passando na época. Só que agora, eu quero vivenciar na minha vida, porque o segredo está aqui também. Eu quero vivenciar na minha vida uma nova história. Sabe por quê? Se não vencermos essa fase, ela vai se repetir todo ano na sua vida. Se você não enfrentar, não suportar, não perseverar e não vencer, ano que vem tu vai falar a mesma coisa que você falou esse ano. Ano que vem você vai vir com a mesma história, só que talvez com uma desculpa diferente, né? Porque hoje em dia a gente está tão criativo para inventar desculpa. Mas você vai parar e recomeçar de onde você parou, irmão. Não adianta. Temos que... Sabe o que eu falei para Deus e para minha família? Eu falei isso para a Nelma, quando a gente virou o ano. Eu quero voltar a ser o crente que eu era na minha juventude. Tudo bem, hoje eu sou casado, tenho filhos e tenho emprego. Mas aquela busca por Deus, de orar, de jejuar 3 dias, 24 horas por dia, eu vou voltar. Irmão, eu voltei com tudo esse ano. Eu voltei com tudo esse ano, que hoje eu peguei aquele óleo ungido, até óleo ungido, que eu nunca gostei. Eu comprei um óleo ungido e hoje eu ungi minha casa inteira. Pensa no tanto de capeta que está me atentando lá em casa, irmão. Toda noite. Eu nunca tive insônia na minha vida. Eu estou tendo insônia praticamente a semana toda. A Bia está tendo insônia a semana toda. A Julinha, 1 hora da manhã, estava pulando a janela de casa, corredor, correndo atrás de gato, que não consegue dormir. Sabe o que é? E o meu sobrinho, que agora mora na extensão da nossa casa, fez um quarto lá no fundo, que está morando lá. Essa noite, a minha irmã teve que orar lá no quarto dele, porque ele disse que viu uma voz muito grande falando assim para ele: você não vai sair daqui, aquela voz bem grossa. E ele disse que não conseguia nem se mexer. Aí minha irmã teve que sair lá da casa dela, ir lá e orar e expulsar. Mas sabe por quê? Porque eu decidi esse ano, junto com a minha casa, de fazer diferente. E o Satanás, ele não vai deixar você tomar iniciativa de mudança. Ele quer que você continue do mesmo jeito. A intenção de Satanás é que você continue do mesmo jeito. Está tudo bom.
Esses dias eu até falei no grupo da igreja, eu tive um sonho com a minha tia, que morreu, que é o quarto onde as minhas filhas dormem, era o quarto da minha tia, que ela morreu, ela era esquizofrênica e depois morreu de Covid. Eu tive um sonho com ela, me esganando, e na hora que ela estava me enforcando, eu estava clamando o sangue de Jesus no sonho, e acordei sufocado assim, e na mesma hora, a minha filha, ao vivo, estava sentindo também alguma coisa enforcando ela. Isso é o quê? Batalha. Mas sabe por quê? Porque eu tomei posição na minha casa. Eu quero voltar a ser o Jefferson de anos atrás, que orava, que jejuava, que buscava a Deus, que fazia algo diferente. E se você e eu, irmão, não entendermos essa realidade, você vai continuar desta forma. Tenho contra ti, abandonastes o primeiro amor. E tem gente tão iludida na igreja, irmão. Ele já está para lá de Bagdá, mas ele acha que é o crente. Ele acha que se Jesus voltar, ele é o primeiro a subir. Só que as suas práticas, as suas palavras, as suas ações, a sua frequência na igreja, o seu zelo já não é mais o mesmo. Mas tem gente que acha que é crentão. E Jesus está falando para nós hoje, essa lição é para nós. Nós temos que voltar para o primeiro amor. O que faz para nós entendermos se nós deixamos o primeiro amor? Já falei o primeiro. Primeiro é amar mais as coisas do que a Deus e a sua igreja. Quando eu amo mais as coisas materiais, mais os objetos, mais coisas fúteis do que a Deus e a sua noiva, é o primeiro sinal de que eu já abandonei o primeiro amor. Segundo sinal, que eu abandonei o primeiro amor. A igreja de Éfeso tinha discernimento para enxergar até heresias dentro da igreja, mas ela não tinha discernimento para enxergar que ela havia abandonado o primeiro amor. Foi necessário Jesus falar para ela, ou seja, era uma igreja que era muito conhecedora da palavra, com um discernimento incrível, mas só para ver a vida dos outros, mas para ver a dela não via, para ver os defeitos dela, irmãos, e não adianta. O pastor pode pregar, os obreiros podem ministrar, o louvor pode pregar, porque louvor é teologia cantada, mas se você não parar de olhar para os outros e fazer uma reflexão para dentro de você, nada vai mudar, nada vai mudar. Porque nós, seres humanos, somos especialistas em ver o defeito dos outros. Até porque é bem mais fácil olhar para você do que olhar para mim, que eu não estou vendo meu rosto, eu estou vendo o seu. Então, por causa disso, é muito mais fácil nós olharmos o erro do outro do que parar um pouquinho, ir na frente do espelho e começar a ver o seu próprio defeito. Numa linguagem espiritual, você fazer uma reflexão das suas obras, das suas palavras, da sua conduta, você vai perceber que, cara, quem está precisando de buscar Deus sou eu. Eu não tenho que cobrar do pastor, não tenho que cobrar da igreja, não tenho que cobrar dos irmãos que não me visitam, eu tenho que cobrar de mim mesmo. Eu estou falho. Quando a gente reconhece isso, já estamos no primeiro passo para começar uma mudança na nossa vida. Amém? Poderia falar mais, só porque o tempo não vai dar. Então, vamos para a terceira parte dessa mensagem, dessa carta. A primeira parte foi os elogios. A segunda parte foi a advertência. A terceira parte é o conselho e a direção para o conserto. Vamos lá? Versículo 5: lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Tem 3 coisas aqui. Primeira coisa, lembra-te de onde você caiu. Não, pastor, eu estou de pé. Não, pastor, o senhor está enganado, eu estou bem demais. Pessoa que fala isso não tem conserto. Melhor, não tem não quer conserto. Se você quer mudança, se você quer renovo, se você quer viver nova história, lembra-te de onde você caiu. Eu gosto muito de estudar, irmão. Muito. Mas eu estudei tanto, que para mim tudo que era espiritual passou a ficar um pouco assim, eu via como religiosidade. É o que está acontecendo hoje, né? Com a maioria dos pregadores teólogos do Brasil. Não, se eu orar demais, 3 vezes por semana, você está religioso demais. Não, se eu jejuar, você está muito religioso. Não, estudar é ótimo, é bom. Mas nada substitui o seu devocional, o seu relacionamento pessoal com Deus. Nada. Eu falei isso aqui esse dia, né? O pastor da Deus é Amor, conversando com o pastor Fábio, falando sobre os pregadores de hoje. Antigamente que eu falo é 30 anos atrás, 20 anos atrás, quando se chamava alguém para pregar, o camarada já começava a estudar a Bíblia, orar e jejuar do dia que foi convidado, para quando chegasse no dia, Deus o tomasse e falasse com a igreja de uma forma poderosa. Hoje em dia não.
Hoje em dia, chama para pregar, você só anota na agenda e posta. Tal dia eu tenho agenda. E não ora, não lê Bíblia, só espera o dia. E quando chega no dia, como eu disse, vai lá no Google ou no seu conhecimento que você já tem na cabeça, prepara ali um esboço rapidinho, porque quem conhece teologia, mano, faz um esboço em 5 segundos. Lê o texto ali, você já viu a divisão todinha. Já não tem mais busca, consagração e momento com Deus. E aí o que acontece? A gente se pergunta, por que não tem mais cego enxergando? Paralíticos andando, milagres acontecendo, exatamente por isso. Aí o pastor da Deus é Amor falou, é por isso que nós da Deus é Amor somos criticados até hoje, porque até hoje nós seguimos a nossa igreja do jeito que o missionário Davi Miranda nos ensinou. Até hoje nós jejuamos, oramos, pagamos o preço e Deus se manifesta. Aí o outro falou assim, mas Deus também se manifesta quando eu prego, Deus também está presente quando eu prego. Ele falou, tá mesmo? Tá, ué, então peraí, se Deus está presente, qual é o dia que você vai pregar, a próxima agenda sua? Ele falou, tal dia, se eu levar 3 cegos, 2 paralíticos, 2 surdos, 1 canceroso, você me garante que Deus vai estar lá? Ele falou, garanto. Então você me garante que Deus vai curar todos eles? Ele, não, mas se Deus vai estar lá, significa que Ele vai fazer a obra. E aí a diferença de quem tem uma vida na presença do Senhor com alguém que só virou ativista religioso. E aí ele desafiou o pastor, agora, eu tenho a agenda tal dia, e faço o mesmo desafio para você. Você pode levar cego, mudo, canceroso, qualquer tipo de doença, pode levar. Se Deus não curar, né, eu não, ele falou, né, eu não, se Deus não curar, eu paro de pregar. Olha que desafio. Por quê? Porque a igreja dele ainda mantém essa vida de santificação na presença do Senhor. O que falta em nós, irmãos, é parar de questionar, de murmurar, de reclamar, de apontar o dedo e fazer uma reflexão. Lembra-te de onde caíste. Sabe o que é isso? Nós não estamos falando de primeiro amor. Irmão, no primeiro amor tem gente que não perdia culto nem se chovesse canivete. Poderia chover canivete que a gente não faltava culto. E na época que eu aceitei a Cristo, 30 anos atrás, eu já disse que era culto todo dia, era de segunda a segunda, todo dia nós estávamos lá. O problema, irmão, não está em Deus, está em nós. Nós fazemos por obrigação. E tem mais um detalhe que é pior: essa igreja trabalhava, perseverava, suportava, tinha discernimento, e ainda assim, fazendo tudo certo, ainda estava errado. E nós aqui de Branápolis, que não está nem perto das características dessa igreja, como é que a gente está? Como é que a gente está na fita com Deus? Como é que a gente está diante de Deus, se nós não temos nem as características dessa igreja? Porque Jesus vai provar, irmão Vantos, aqui nessa carta, que é possível, pastor Enedina, fazer tudo certo e ainda ser reprovado por Deus. Fazer tudo o que tem que fazer e ainda assim ser reprovado pelo Senhor. E nós, irmão, que não persevera, que aceita qualquer pregador que vem aqui, fala meio mundo de coisa e sai ainda pulando achando que é Deus. E nós, irmãos, que não damos nem 20%, eu garanto, pelo que eu estou vendo aqui, nós não dá nem 20% do que nós poderíamos aqui na igreja. Porque o mínimo que se espera, para quem diz que trabalha na obra do Senhor é vir para a igreja, é o mínimo. Isso aí é o mínimo. Então a gente aqui não dá nem 20%. Mas sabe qual é o problema? Primeira coisa aqui, ó, lembra-te. Faz uma reflexão aí, irmão. Onde foi? Onde foi que você deixou de orar? Qual foi o ano? Qual foi a época? Qual foi a situação? Qual foi a luta que você passou que te entristeceu tanto que você já não consegue mais ter prazer na igreja? Que você já não consegue mais ter prazer dentro da sua casa? Onde foi que você caiu? Eu sei de onde eu caí, agora de você eu não sei. É você que tem que fazer essa reflexão. Eu sei quando foi que eu parei de orar do jeito que eu orava e agora quero voltar. Estou voltando. Eu sei onde foi. E sabe o engraçado? O mais engraçado, nessa época que eu era solteiro, que eu vivia em cima do monte, orando, eu quase não via anjo. Mas capeta eu já vi tudo quanto é tipo. Já vi grande, já vi pequeno, já vi gordo, já vi magrelo, já vi tudo quanto é tipo de demônio. E eu fiquei muitos anos sem ver. Mas por quê? É porque a nossa vida não está no altar. Lembra-te de onde caíste, não é assim? Eu comecei a lembrar, falei, amor, 2026 é nova história. Tem nem um mês de janeiro que eu já estou vendo tudo quanto é tipo de capeta lá dentro de casa, eu estou expulsando tudo. Eu vou dormir, minha filha vai dormir, e ele não dorme mesmo, mas ele vai ficar com os olhos abertos lá fora, olhando para o anjo que está lá na minha cama agora, no meu quarto agora. Lembra-te, irmãos, sabe,
Não é eu que vou falar para você, não é nenhum pastor aqui que vai falar para você o que você tem que fazer, não, é você mesmo. E você que vai escolher onde você está, onde você quer estar e quem é você. Primeiro, lembra-te de onde caíste. Segundo, arrepende-se. Tem que se arrepender. Ei, Jesus, o Senhor me chamou para fazer isso e eu não fiz. O Senhor me chamou para fazer tal obra e eu não estou fazendo. Me perdoa, eu me arrependo. Não adianta só lembrar. Porque lembrar, se você pensar um pouquinho, aí você vai lembrar onde você caiu. Agora, se arrepender é o segundo passo. Oh Deus, o Senhor me chamou para fazer tal coisa, tal obra, visitar tal pessoa, fazer, e eu não estou fazendo. Me perdoa. Se arrependa, irmãos. Se arrependa. Se arrependeu? Lembrou? Eu caí naquele dia. Eu parei de fazer isso que Deus mandou fazer. Já entendeu, né? Agora até a terceira parte. Volta à prática das primeiras obras. Volta a fazer aquilo que você fazia e parou de fazer. Volta a fazer aquilo que Deus te entregou na sua mão e você não quer mais. É lembrar, se arrepender e fazer o caminho de volta. E eu já estou caminhando para o fim. Por quê? Agora que vem o problema, irmão. Agora que vem o problema. Se você lembrou, se arrependeu, mas não voltou, olha o que ele fala, se não te arrependeres, eu vou tirar de ti o teu candeeiro. Deus vai tirar de você. Lá no começo, versículo de número 1, fala sobre as 7 estrelas, aquele que tem na mão as 7 estrelas, né? Todos os pastores estão na mão do Senhor, as 7 estrelas, e caminha no meio dos 7 candeeiros, que é a igreja, somos nós, ele caminha no nosso meio. Mas se você lembrou de onde caiu, se arrependeu, mas não fez o caminho de volta, olha o que ele está dizendo assim, eu vou chegar em você, vou tirar de você essa posição que eu te dei, essa luz, essa posição de igreja, eu vou tirar você, ou seja, morte. Pastor Lucio, esses dias pregando uma mensagem, ele disse assim, que eu não sabia, né? Depois que uma pessoa morre, depois de morta, a unha ainda continua crescendo, e o cabelo também. Tem aparelhos, dispositivos, celulares, mesa de som, que depois que você desliga ela ainda fica com a luz acesa por alguns segundos, mas já está morto, já está desligado, já não tem mais vida, mas ainda pisca, ainda cresce o cabelo, ainda cresce a unha. Quem sabe onde caiu, porque lembrou, se arrependeu, mas não voltou atrás, vai chegar o dia que Deus vai falar assim, basta. Pastor Damevan, como é que é o nome do pastor Damevan? Luiz Hermínio. Tem um vídeo muito interessante na internet que ele fala assim, tem pessoas que já passaram do tempo de se arrepender e de se transformar e não se permitiram ser transformadas, elas nunca mais serão, porque já passou. Você perdeu a oportunidade de se deixar tocar pelo Espírito Santo. E não pense você, irmãos, que isso é heresia. A pior coisa, eu já falei isso, a pior coisa, o pior castigo que Deus pode fazer com qualquer pessoa é Deus desistir dessa pessoa, é entregar essa pessoa à sua própria vontade, é Deus lutar com essa pessoa, aconselhar, levá-la para um caminho de amor, orientar, usar pastores, profetas, a palavra, hinos, e a pessoa não muda, não volta, não faz o caminho de volta. Deus fala assim, pode viver do jeito que você quiser. É a pior coisa, porque você auto se destrói. Eu fiquei sabendo, não lembro direito os detalhes da informação, mas eu fiquei sabendo que falaram que essa igreja aqui de Branápolis iria se tornar igual à igreja de Brejinho, que eu nem conheço a igreja de Brejinho, mas pelo jeito ela não está mais funcionando. Foi o que me falaram. Disseram que a mesma coisa vai acontecer com essa igreja. Aí você fala, que isso? As portas do inferno não vão prevalecer, né? Aquele jargão de crente, né? As portas do inferno não vão prevalecer contra nós, nós vamos vencer. Opa, não é bem assim não, irmãos. Quantas igrejas que você conhece que fecharam as portas? Vou começar com essa. Essa igreja aqui, lembrou, talvez se arrependeu, mas não fez o caminho de volta. Essa igreja foi destruída. A igreja de Éfeso foi destruída no ano 401. Tinha uma igreja em Gurupi, chamada Missão em Todas as Nações. Uma igreja que dá 2 vezes o tamanho dessa aqui, uma igreja cheia. Os pastores, pastora Simone e o pastor Sami. Irmãos, eles ficaram conhecidos lá em Gurupi pelo poder de Deus que acontecia ali. A igreja era lotada. Eles saíram do nosso ministério, o Ministério de Anápolis, e montaram um ministério para eles. E a igreja era lotada. De repente, eles começaram a crescer tanto e falaram assim, rapaz, vamos para Palmas. Vamos abrir uma filial em Palmas. Vamos deixar alguém aqui
E vamos para Palmas abrir outra para nós expandir o nosso ministério. E Deus falou assim, não vai. Se for, eu não vou com vocês. E eles foram assim mesmo. Para resumir a história, o pastor morreu de infarto. Antes de morrer, a pastora, que era muito usada em profecia, em revelações, traiu o pastor com um jovem que era da idade do filho dela, mora aqui em Goiânia, para cá em Goiânia, né? Mora aqui em Goiânia. E quando a igreja estava em decadência, eles foram lá em Peixe, eu estava morando no Peixe, cidadezinha, 12 mil habitantes. Foi lá em Peixe me chamar para pastorear essa igreja, eu fui, só que eu não orei, eu não perguntei nada para Deus, se Deus quer para ir, eu fui. Irmãos, a minha posse era no domingo de manhã, quando foi no sábado à noite, antes de dormir, eu tive uma visão, e eu nunca tinha entrado na igreja, irmão antes. Eu vi uma visão de uma igreja, de um salão muito grande, fechado, escuro, cheio de teia de aranha. Quando eu cheguei no domingo de manhã para receber posse, e no altar eu olhei e vi que era a igreja que eu estava. E mesmo assim eu fiquei, irmã Lúcia. Fiquei 1 ano lá. A igreja, certo? Eu entreguei a obra, voltei a chave para o pastor e falei, isso aqui não tem jeito, isso aqui já está morto. E para eu não morrer, sabe por que a Nelma ela ficou um pouco traumatizada com a igreja, irmã Lúcia? Por causa dessa igreja que eu estou falando. Por causa dessa igreja, de tanta luta que a gente passou. Mas Deus não estava aprovando a igreja, então não ia aprovar meu ministério lá. Fiquei 1 ano. 6 meses depois, eu passo na porta daquela igreja, e a igreja estava do jeito que eu vi na visão. Fechada, com as portas de vidro quebradas, cheia de teia de aranha. O pastor havia infartado, e a mulher fugiu com o novinho lá para Goiânia. Acabou a igreja. Você acha que isso não pode acontecer com a gente? Se a gente não se arrepender, acontece, irmãos. A garantia de que as portas do inferno não vão prevalecer é contra a igreja de uma forma geral, não é contra a Assembleia de Deus de Branápolis, não. Se nós não tomarmos posição e não nos arrependermos, Ele vai tirar de nós o candeeiro, se a gente não se arrepender. Só que o que eu acho interessante, toda a igreja tem o que nós chamamos de remanescente fiel. Não, nenhuma igreja é totalmente ruim, tem 100% de crente parecendo joio. Não, sempre tem os crentes fiel. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Os vencedores que estão nas igrejas e na nossa igreja, independente do que possa estar acontecendo, ainda Deus preserva os seus escolhidos. Eu sou um desses escolhidos aqui da igreja. Quem é o outro aí? Deixa eu ver. Tem mais alguém que é escolhido junto comigo? Que é o remanescente fiel, que vai vencer, que vai romper, que vai perseverar, que vai suportar, que vai se lembrar, se arrepender e fazer o caminho de volta. Eu quero convidar você, em nome de Jesus, coloque-se de pé, irmão. Sabe por quê? Porque Deus não vai nos dar uma revelação de 7 mensagens sobre essas igrejas, se Deus não tiver a intenção de trazer avivamento, de trazer renovo, de trazer mudança. E o Espírito Santo de Deus diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Eu quero convidar toda a igreja aqui à frente em nome de Jesus. E eu quero que você e eu possamos nessa noite fazer o caminho de volta. Eu quero fazer o caminho de volta. Voltar ao primeiro amor. Voltar à prática das primeiras obras. Podemos assentar, irmãos, em nome de Jesus.